irmãos, muito bom dia, graça e paz. Deus abençoe a vossa vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram da nossa live ontem. Toda quinta-feira nós teremos live às 8 horas da noite pelo grupo do WhatsApp do Fé e Prática. Então nós temos aí a descrição do link do grupo no canal. Você clicando lá, você entra automaticamente no grupo, tá? É um grupo que não tem como mandar mensagem, a não ser no dia que eu libero para live, mas ele está recebendo vídeos e conteúdo todos os dias, tá? Esse conteúdo de hoje e outros conteúdos também. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, é só acessar o link. E eu quero agradecer assim todos aqueles irmãos que participaram, que nos ajudaram. E quinta-feira que vem nós continuaremos. Estamos falando sobre Em Busca da Paz. E nós vamos ficar um bom período tratando deste tema. Mas vamos para o nosso devocional. Hoje, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, nós estaremos lendo Atos 26, verso 4 em diante. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Aleluia. Meus irmãos, Paulo está aqui fazendo um depoimento para o rei Agripa II, para Berenice, para os seus súditos, para os oficiais, as pessoas mais importantes da cidade de Cesareia e também para Festo, que era o governador da Judéia. E este depoimento dele, ele faz um pouco diferente de um depoimento logo atrás, que ele fez, uma defesa que ele fez perante o Sinédrio e perante Festo em Cesareia. Por que ele faz isso? Primeiro porque Herodes Agripa II, ele tinha conhecimento do judaísmo, Festo não tinha. Segundo que Herodes Agripa II sabia quem eram os fariseus e sabiam qual era a conduta dos fariseus, como eles eram radicais. E Paulo vai expressar primeiramente, no primeiro parágrafo, essa questão, que ele estava preso porque ele tinha uma esperança. E a esperança dele era na volta de Cristo, no Evangelho, na morte e ressurreição de Cristo, tudo aquilo que estava relacionado a Cristo e ao cristianismo. E ele fala, olha, era isso que os antepassados esperavam e foi isso que os antepassados falaram. Diferentemente dos fariseus e dos judeus em um contexto geral, que esperavam o Messias que viria de forma militar, que viria de forma civil, que viria para tirar o jugo de Roma das costas dos judeus, Jesus não faz isso. Jesus vem para iniciar o seu reino, que é iniciado com a sua encarnação. Entretanto, ele ainda não estabeleceu a plenitude do teu reino.
Ele está agindo hoje por meio do Espírito Santo na igreja, entre a igreja e dentro de nós para fazer a tua obra e uma obra de transformação de um povo que ele escolheu para estar com ele e viver com ele, e assim ele estabelecer a plenitude do teu reino, julgando todas as nações que não creram nele, e estabelecendo uma vida de paz eterna para todos aqueles que creram nele. Então Jesus ainda vai fazer isso, mas ainda ele não fez. E Paulo está dizendo que ele está condenado porque ele pregou essa esperança. Mas depois ele vai falar também que todos os fariseus que estavam condenando, eles sabiam quem era ele, sabiam que ele tinha vivido com eles, ele cresceu junto com eles, ele era um fariseu e ele estava ali porque ele tinha deixado de ser um fariseu. E ele fala, olha, eu fui rigoroso, eu participei dessa seita, eu autorizei a morte de pessoas, eu persegui pessoas, eu pus na prisão várias pessoas, eu forcei várias pessoas a blasfemarem contra Cristo, eu fiz todas essas coisas. Agora, vocês duvidam que Deus pode ressuscitar pessoas? Ele termina falando isso, porque a questão maior era, ele cria na ressurreição de Cristo e cria que Jesus ia voltar. Como eu já disse para os irmãos, não há cristianismo sem isso. E a perseguição que Paulo estava sofrendo era por causa disso. Porque ele expunha algo que muitos consideravam loucura e que muitos também consideravam um desprezo. Mas o que é mais importante aqui para nós é que, olhando para a pessoa de Paulo e olhando para a obra redentora que Jesus fez na vida de Paulo, nós vemos que nós devemos sim ter esperança pelas pessoas, ter esperança por aqueles que nós estamos intercedendo por eles e que ainda não houve resposta positiva. Nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de jejuar, nós não podemos deixar de ter esperança que Deus vai mudar essas pessoas, que Deus vai tirar essas pessoas do vício, que Deus vai tirar essas pessoas da corrupção, que Deus vai tirar essas pessoas da mentira, que Deus vai tirar essas pessoas do adultério, que Deus vai transformar essas vidas, que Deus vai tirar essas pessoas da violência e assim por diante. Nós precisamos crer, orar constantemente. Nós não convencemos ninguém, não temos condições de convencer, mas o Espírito de Deus tem, que habita em nós e habita na igreja. O poder de Deus está nisto. E ele convenceu Paulo, ele transformou a vida de Paulo, ele mudou a vida de Paulo, que era um homem violento, mau, poderoso e que tinha uma sede de sangue pela vida dos cristãos. Mas Deus mudou a vida de Paulo. Ele pode mudar as nossas vidas. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para tirar você do vício. Ele tem poder para resolver os seus problemas de casamento. Ele tem poder para resolver as suas questões financeiras. Ele tem poder para resolver qualquer circunstância que está baseada neste mundo. Porque foi ele que criou esse mundo. Foi ele que fez todas as coisas. E ele não tem domínio sobre o que ele fez. Nós não somos deístas. Nós não cremos que Deus fez as coisas, deu corda ali como dar corda num brinquedo e deixou as coisas caminharem sozinho. Ele está no controle. Ele controla. Ele mostrou isso na vida de Paulo. E ele vai mostrar isso em nossas vidas. No nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe dê um dia abençoado. Oremos. Pai, muito obrigado. Santo é o teu nome. Cremos no Senhor, no teu poder e na tua graça. Bendito é o Senhor. Em nome de Jesus eu oro ao Senhor. Agradeço por este momento e entrego as nossas vidas a Ti. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês. No nome santo de Jesus Cristo.